Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 11. Para a alma que verdadeiramente ama a Jesus, não pode haver separação dele. Luísa escreve: continuando o meu estado habitual, senti-me oprimida pela privação de meu sempre amável Jesus, e vindo me disse: minha filha, quando estiveres privada de mim, serve-te de minha mesma privação para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para mim, de maneira a formar-te um ambiente dentro e fora de ti, todo de amor, de maneira que neste ambiente me encontrarás mais belo e como renascido à nova vida, porque onde há amor, ali estou eu, e por isso, para a alma que verdadeiramente me ama, não pode haver separação, mas sim formamos uma mesma coisa, porque o amor parece que me cria, me dá vida, me alimenta, me faz crescer. No amor encontro o meu centro e me sinto recriado, renascido, enquanto sou eterno, sem princípio e sem fim, mas isto é por causa da alma que me ama. Me agrada tanto o amor que me sinto como refeito. Além disso, nesse amor eu encontro o meu verdadeiro repouso. Repousa a minha inteligência na inteligência que me ama. Repousa o meu coração, o meu desejo, as minhas mãos, os meus pés, no coração que me ama, no desejo que me ama e deseja só a mim, nas mãos que agem por mim, nos pés que caminham só por mim. Assim que parte por parte eu vou repousando na alma que me ama, e a alma com o seu amor me encontra em tudo e por toda parte, e se repousa toda em mim, e em meu amor fica renascida, embelezada, e cresce em modo admirável em meu mesmo amor. Jesus nos fala do amor. E ele fala de uma forma assim que ele fez um trecho sem ponto final. Ele foi falando sequencialmente, assim, sem, parece que nem respirar, para explicar para a Luísa e para nós, né, o amor, o que é o amor para ele e como é o amor nele. Quando nos sentimos assim, privados de Jesus, quando parece assim que nós não sentimos ele, a presença dele internamente, né? Porque o sofrimento da Luísa é porque ela não via Jesus visivelmente, né, na frente dela. E quando ele não aparecia dessa forma, é porque ele estava castigando. Então ela sofria duplamente, uma porque ela não o via, e outra porque ela sabia que ele estava castigando, e quando ele estava castigando a humanidade, ele estava sofrendo
porque Ele está em cada criatura dele. Mas nós não temos essa graça que a Luísa tinha de vê-lo visivelmente. Mas nós o sentimos a presença dele, né, dentro de nós. É dessa forma que nós sentimos. E muitas vezes parece que ele não está, né, quando nós desviamos o nosso pensamento para as coisas do mundo. Hoje mesmo eu estava angustiada. Eu estava pensando na situação do meu filho, de como ele está se sentindo, que eu estava desconfiando que ele estava com depressão. E aí veio uma amiga dele falando que eu tinha que urgentemente procurar um psiquiatra para levar ele, porque era muito perigoso isso, e aquilo lá foi me dando uma sensação ruim, né? Isso foi antes de eu ir trabalhar. E depois, quando eu estava no meu trabalho, graças a Deus, né? Jesus, ele permitiu que eu tivesse muita coisa para fazer. Eu não parei um minuto, e tem dias que eu não tenho nada que fazer, mas hoje ele me deu muito trabalho. E aí eu não pensei mais nisso, eu não tive tempo de parar para pensar. Isso foi muito bom, porque se eu não tivesse o que fazer, eu ia ficar pensando nisso, ia ficar remoendo isso dentro de mim. E o que é isso? É a minha vontade humana, é estar pensando em mim mesma. Então eu não tive tempo de pensar. E quando eu cheguei em casa, e depois, mais tarde, eu fui rezar o Terço da Misericórdia, e quando eu estava rezando o terço do lado do meu marido, Jesus me fez pensar em expor o que eu estava sentindo para o meu marido, o que eu estava pensando a respeito do meu filho. E a gente conversou, e meu marido falou que também estava achando que ele estava assim, mas que ele achava que não tinha que levar ele em médico nenhum, não. Que ele precisava mais rezar mais, e que ele não sabia o que falar, mas para o meu filho, não sabia o que eu tinha que fazer, mas que ele achava que não era nada de médico, não. E aí eu fui falar com a Ruth me orientou a conversar com meu filho, a falar com ele com firmeza, mas falar para ele sobre fé, sobre Deus, né? Conversar de uma forma assim, sem impor nada, mas deixando assim bem claro para ele que é a fé que vai fazer com que ele arrume um trabalho, é a fé que vai fazer com que ele escolha uma profissão. E assim eu fiz. Depois que eu conversei com a Ruth, ela me ajudou, né, no que falar, no que, né, a forma como falar, porque muitas vezes a gente não consegue ouvir Jesus, né? Eu mesma não estava conseguindo compreender o que Jesus estava querendo dizer para mim, que era para eu fazer, né, na divina vontade. Então ele falou através da Ruth, e eu fui logo em seguida, eu rezei, olhei para a imagem de Nossa Senhora, né, e pedi que ela me ajudasse. Eu fui conversar com meu filho, e até eu não comentei com a Ruth, mas eu vou comentar que, não sei se foi depois que eu conversei com ela ou foi antes, mas Jesus me mostrou que eu deveria ir no ato único, quando Deus criou o ser humano, e na mente dele, como Deus criou, né, que era uma mente totalmente esvaziada de coisas de trevas, né? Era uma mente criada assim, totalmente cheia de luz, totalmente iluminada por Deus, né? A mente de Adão e de Eva eram totalmente esvaziados de qualquer pensamento sobre eles mesmos, né? Eles viviam na vontade divina, e eles eram conduzidos e viviam em fusão completa, né, com Deus. E que nesse ato único eu deveria pensar na mente do meu filho
para que meu filho tirasse esses pensamentos ruins e negativos da mente dele, né, que a mente dele fosse iluminada, né, pela luz divina, para ter pensamentos só positivos, né? E eu não fiz essa oração, mas eu tive a intenção de fazer. E depois eu me distraí com alguma coisa, com meu marido me falando alguma coisa, e eu não fiz essa oração, mas eu tive a intenção de fazer. E quando eu fui conversar com o meu marido, com o meu filho, logo em seguida eu fui conversar com ele, e nós tivemos uma conversa assim tão suave, tão tranquila, tão despreocupada, assim, de pensamentos ruins. Nós conversamos assim, tranquilamente, como a gente nunca tinha conversado antes. Eu percebi assim que ele me ouviu mais, que ele prestou atenção no que eu estava falando, que ele concordou com tudo que eu estava falando, que ele estava entendendo bem, e que ele, né, eu falei para ele sobre a ansiedade que ele sente, né, que é para ele não pensar no futuro, para ele não pensar, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, e viver um dia de cada vez, confiando em Deus, né, de que Deus está no controle de todas as coisas, né. E eu fiquei conversando com ele 1h30, né, foi muito tranquilo, e me trouxe uma paz no meu coração, porque aquilo é a vontade de Deus. Então, quando a gente faz o que é a vontade de Deus, a gente fica em paz. Mas quando a gente fica com pensamentos voltados para nós mesmos, e nós saímos, né, desse pensamento de Deus, a gente não fica em paz. Então, eu percebi que a paz que ele fala, que os filhos da divina vontade vivem, é a paz de confiar nele, de fazer a vontade dele mesmo. Essa que é a paz, né? Porque fazer a vontade humana não traz paz de jeito nenhum. Então, o que Jesus quer dizer com duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para ele? É pensar, né, na vontade dele, é pensar no ato único, é pensar com o pensamento dele, né, e formar um ambiente dentro e fora de amor, né? E nesse ambiente nós vamos encontrar como renascido uma nova vida, porque ele diz que onde há amor, ali ele está. E para a alma que verdadeiramente ama a ele, não pode haver separação. Nós não podemos nos separar dele, do amor dele. Nós temos que pensar sempre no amor dele. No amor, e onde está esse amor? No ato único, no ato que ele criou. Quando ele criou, foi um ato de amor. Então, quando nós pensamos nesse ato único, a gente forma esse ambiente de amor, dentro e fora da gente. Dentro, na nossa mente, né, no nosso coração. E fora, quando a gente transborda esse amor, quando a gente fala da divina vontade, quando a gente faz um ato na divina vontade, então a gente transborda esse amor, e esse amor fica, né, ao redor de nós, fica fora de nós. Porque quando está só dentro de nós, na nossa mente, nosso coração está dentro, mas quando a gente fala, a gente põe para fora. Então a gente forma esse ambiente dentro e fora de amor. E nesse ambiente ele está, renasce uma vida ali, né? Porque quando ele criou, foi uma vida, nasceu uma vida ali. Mas quando nós fazemos os atos, novas vidas são criadas. Então é um renascimento de uma vida. Ele diz que porque onde há amor, ali ele está. E a alma que verdadeiramente ama, não pode haver separação, mas sim formamos uma mesma coisa, porque o amor parece que cria ele, que dá vida para ele, que alimenta ele, que faz com que ele cresça. E no amor ele encontra
o centro dele. Ele está no centro da alma da criatura. E ele se sente recriado, renascido. E como ele é eterno, sempre simples, sem fim. Então, ele não é um ser criado, ele é um ser incriado, mas ele se sente renascido na alma que ama ele. E além de se sentir refeito, recriado, na alma que ama a Deus, ele encontra um verdadeiro repouso neste amor da criatura. Ele encontra o repouso da inteligência dele, na inteligência da alma que ama ele. Ele encontra o repouso do coração dele, o repouso do desejo dele, das mãos dele, dos pés dele, no coração que ama a ele. No desejo também, no desejo de quem ama a ele e deseja só a ele, ele encontra repouso. Nas mãos que agem por ele, nos pés que caminham por ele. Assim, parte por parte, ele vai repousando na alma que ama ele. E essa alma, com o amor dele, encontra ele em tudo e em toda parte. É o que a Aline sempre diz, né? Que a gente vê Deus em tudo. Por quê? Porque a gente olha com os olhos dele. E os olhos dele são olhos de amor. E assim como ele repousa na alma, a alma também repousa nele. E no amor dele, a alma fica renascida, embelezada e cresce de modo admirável no mesmo amor dele. Então, quanto mais nós o conhecemos e quanto mais nós vivemos nessa fusão com ele, nessa união com ele, né, andando, tendo certeza que são os pés dele que estão andando, né, que ama com o coração dele, que pensa com o pensamento dele. Quanto mais estivermos nessa união com ele, assim a nossa alma também repousa nele, porque fica em paz, porque sabe que ele está no controle de todas as coisas e sabe que tem um plano dele, né? Sabe o plano de amor dele, conhece o plano dele, sabe que tudo tem um para quê. E quanto mais se conhece, mais luz se recebe, mais ama. Então a alma fica bela e cresce cada vez mais no amor dele. Quanto mais nós o amamos, mais o amor que nós temos por ele cresce. Quanto mais conhecimento nós temos, mais conhecimentos nós desejamos ter. E quanto mais conhecimento, mais nós amamos. É assim que é essa vida divina que ele quer. E essa é a forma que nós temos que fazer para duplicar, triplicar e centriplicar os atos de amor para ele. Quando nós nos sentirmos privados, quando nós nos sentirmos que ele não está conosco. Então, eu ter falado com o meu filho, né, foi um modo de formar esse ambiente dentro de mim e fora de mim de amor. Porque o amor dele que me moveu, né, para falar com meu filho. E através daquela minha intenção, né, do ato único, do amor, Jesus agiu na mente do meu filho, né, no coração dele, para ele compreender o que eu estava
né? O que Jesus estava dizendo para ele, né? E aí eu fiz com que Jesus repousasse no meu coração e eu também repousei no coração dele, porque eu fiquei em paz e cresci no amor dele, porque eu vi o agir dele, né, na vida do meu filho, na forma com que ele correspondeu ao diálogo que nós tivemos. E assim é a vida que ele quer para nós, né? Só amor dentro e fora de nós, para que ele também possa, né, ser alimentado por esse amor, que é a correspondência, né? Que é dar a ele o mesmo amor que nós recebemos, que volta para ele. E assim, né, ele está ali, naquela alma, e a gente não consegue se separar dele. Amém? Fiat.